Olá, eu sou Ana Clara Marques, especialista em clima com foco no setor elétrico, e esse é o Clima Tempo Conexões, mudanças climáticas e o futuro da energia. Com as mudanças climáticas alterando os padrões de chuvas e ventos e impulsionando a transição para fontes renováveis, o setor elétrico precisa se adaptar rapidamente para garantir a segurança e a sustentabilidade da geração de energia. Para discutir como a inovação e a pesquisa estão sendo aliadas nesse processo, recebo Tânia Leites, consultora de portfólio P&D e inovação na Auren. Tânia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Gostaria que você, por favor, compartilhasse um pouquinho sobre a sua trajetória na Auren, no setor como um todo, né? Falasse um pouquinho da sua carreira. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Tânia, sou consultora de P&D e inovação na Auren. Trabalho no setor elétrico já faz mais de 10 anos, inclusive fiz essa conta e fiquei assustada. Formada em engenharia elétrica, já trabalhei como pesquisadora, trabalhei em startups, tive 2 startups inclusive, trabalhei em empresas de tecnologia, numa empresa no setor de gás, a Comgás, como na área de P&D e inovação, e atualmente voltei para o setor de energia elétrica, de fato, numa grande geradora e comercializadora que é a Auren Energia, e estou à frente como consultora, então, de inovação e à frente do portfólio de P&D ANEEL, principalmente. O setor elétrico tem diversificado cada vez mais as fontes de geração, principalmente focando nas fontes renováveis de hidrelétrica, parques eólicos e usinas solares. Como você enxerga que a inovação tem ajudado o setor a se adaptar aos desafios impostos pelas mudanças no clima? Bom, acho que estamos num cenário em que nunca tivemos tantas tecnologias, tantas ferramentas para impulsionar o setor de energia no geral. E ao mesmo tempo nunca tivemos tanta complexidade. E nesse cenário, entendo que as empresas de energia vêm trabalhando no sentido de inovação, principalmente, buscando cada vez trabalhar de forma mais colaborativa. Então, seja com outras empresas de energia, seja com startups, seja com universidades, a gente precisa estar muito à frente do que está acontecendo em termos de novas tecnologias, em termos de ferramentas, para poder entender de forma rápida, eficiente, ágil, como aplicar no setor, para poder, de fato, adaptar cada vez mais tudo o que vem acontecendo com relação a essas variáveis que vêm mudando drasticamente, como são as questões como mudanças climáticas. Acho que como eu comentei, eu estou no setor faz mais de 10 anos, eu enxergo que antigamente a gente tinha muito mais previsibilidade e muito menos variáveis de incerteza das que a gente tem hoje. E então entendo que nesse lugar o papel da inovação é justamente entender como que a gente adapta o que temos de cenários atuais para essas novas incertezas e como que a gente faz isso também de forma colaborativa. Seja também entendendo o que tem de novo no mercado, entendendo o que tem de tendência e incorporando isso ao nosso dia a dia no negócio. Entendi. Quando a gente falava antigamente sobre mudanças no clima, a gente pensava sempre em 2050, em 2100, nas próximas décadas, para os nossos filhos, né, para os nossos netos. E elas não são uma questão de hoje. 2024 foi o ano mais quente da história no mundo, também foi o ano mais quente da história no Brasil, nossos registros que a gente tem aqui nas estações meteorológicas próprios que a gente tem. Então a gente tem uma questão que não está focada realmente nas próximas décadas só. Ela é uma questão para hoje. Dentro da sua experiência, você tem sentido que essas últimas, talvez 2 décadas, tem acontecido e tem tido impacto maior desses eventos climáticos mais atípicos? Tempestades mais severas, mais ciclones mais intensos, ondas de calor mais frequentes? Vocês têm sentido isso também dentro do setor? A gente não só tem sentido isso, como a gente tem sentido o impacto disso também. Então, operações que antigamente eram mais previsíveis, agora a gente tem que entender como que a gente adapta para incluir os eventos climáticos, questões de risco. Então, até o que a gente vê de barragens que aconteceram recentemente agora com as enchentes, que não suportaram algumas coisas que estavam fora do planejamento. Eu acho que tudo isso mostra que as mudanças climáticas não são sentidas, como os impactos são sentidos muito fortemente também dentro do setor. E eu acho que nesse sentido, então, a gente está sempre atento a quais são as ferramentas, quais são as tecnologias e tendências que a gente consegue incluir para dentro do setor, dentro dessa velocidade nova que a gente tem que incorporar no nosso negócio. Eu acho que é a realidade que está sendo imposta agora com as mudanças climáticas também. Até pela forma como isso é calculado. Normalmente a gente tem uma infraestrutura sendo construída, até uma barragem, ou uma hidrelétrica, ou até um parque, pensando muito naquela parte estatística de tempo de retorno.
qual vai ser, qual é o vento máximo, que tem um tempo de retorno, ou seja, uma probabilidade de acontecer uma vez a cada 250 anos. Uhum. E aí a gente constrói, né, uma infraestrutura para poder aguentar isso durante as próximas décadas. Mas isso é baseado muito em estatística do que já aconteceu, né? O que já aconteceu naquela região? Já teve vento de até 100 km por hora, 200 km por hora, aí a gente extrapola isso para frente e faz a parte estatística. Mas a gente tendo uma atmosfera diferente, mais aquecida, com mais energia, né? Mais aquecimento é maior energia para a atmosfera, a gente acaba tendo também um padrão de clima que vai ficando cada vez mais diferente. E até é comum a gente observar, nesses eventos mais severos de chuva, falando, foi uma chuva milenar. Foi a segunda vez que ela aconteceu essa década. Sim. Como que uma chuva milenar, né, qual é a probabilidade de uma chuva milenar acontecer 2 vezes na mesma década? É super improvável. Então, quando a gente pensa até na própria infraestrutura que a gente está construindo hoje, ela está preparada, ela vai durar dos 100 anos, 150 anos, ela está preparada para o clima que a gente vai ter daqui a 100 anos? Sim. Nessa conta de tempo de retorno, está constatado ali que a gente vai ter esse clima mudando? Esse é um ponto interessante para a gente pensar no que a gente está construindo hoje, né? E deixando para o futuro em termos de infraestrutura. Com certeza. E eu acho que não só a gente tem que mudar as formas, os padrões com que a gente planeja, constrói, enfim, considerando as mudanças que estão chegando, que a gente ainda usa eventos históricos, a gente ainda usa o passado para poder entender, como você comentou, como que a gente calcula o retorno daquele empreendimento, por exemplo. Mas também a gente tem que começar cada vez mais a entender agora, com esses maiores graus de imprevisibilidade, como é que eu lido com eles. Então, não somente em termos de planejamento, mas em termos de enquanto a operação está rolando, que ferramentas que eu tenho para poder me adaptar cada vez mais a coisas que nem eu sei prever, porque a gente não está preparado ainda não há modelo que consiga ainda prever o que está acontecendo em termos de mudanças climáticas. Sim, e é uma questão que, até quando a gente pensa na projeção que o IPCC faz de mudança climática, cada vez é mais complexo, né? Cada vez tem a parte que mede o quanto de gás carbônico a gente vai colocar na atmosfera, tem a parte que coloca a questão social também, qual o cenário social que a gente vai estar colocado em termos de igualdade, em termos de sociedade em si. É realmente uma combinação muito complexa, como você falou, né? De conseguir colocar isso tudo na mesma equação e trazer uma solução que seja factível para o nosso dia a dia. Mas é com elas que a gente tem que trabalhar pensando nesse plano para o futuro, né? Elas trazem para a gente um viés de qual é o caminho médio que ele vai tomar, mas ainda assim tem muita incerteza. Você pode comentar um pouco para a gente o que é um P&D ANEEL e quais são as principais características que tornam essa forma de pesquisa única no mundo? O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL é um programa que data dos anos 2000. Todas as empresas que têm distribuição, transmissão ou geração, não entra solar e eólica, entra principalmente hidrelétrica, termoelétrica, enfim, tem a obrigatoriedade de investir um percentual da receita em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O manual que dita as regras de como que esses projetos são feitos tem evoluído, não vou dizer mudado, mas tem evoluído ao longo do tempo. No passado, as empresas do setor começaram a encarar essa obrigação como uma obrigação de fato, então eu vou contratar uma empresa de pesquisa para fazer alguma pesquisa em algo que me interessa, mas também pela obrigatoriedade que eu tenho que cumprir. Mas a gente tem visto que o mercado tem evolucionado e as empresas veem esse recurso de forma cada vez mais estratégica. É um recurso que eu preciso investir, que eu não posso utilizar em outra coisa, e eu preciso investir em pesquisa e desenvolvimento seguindo regras que a ANEEL traz para a gente. Então, é um lugar onde eu consigo explorar incertezas, onde eu consigo explorar inovações e assumir certos riscos, porque é um recurso com o qual eu não posso fazer nenhuma outra coisa. O montante que a gente tem para investir, como o programa é formulado, de fato, ele é único no mundo, permite um campo de experimentação e exploração que a gente não encontra em outros lugares. E com a nova adaptação que foi feita agora em 2023, a gente também tem espaço para os projetos que as empresas estão fazendo, aumentaram não só em nível de maturidade tecnológica, passaram de ser pesquisas básicas ou aplicadas para ser cada vez mais projetos de inserção no mercado.
como também a gente agora tem um incentivo a trabalhar com startups, a trabalhar com ideias mais próximas da realidade de mercado e trabalhar de forma cooperada, que, como eu comentei anteriormente, entendo que dentro do cenário em que a gente se encontra, em que mudanças climáticas, por exemplo, afetam a todas as empresas por igual, então todo mundo que no parque eólico está sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas, nesse lugar, projetos cooperados fazem muito sentido, e é algo que o manual da ANEEL também promove. Então, o programa é um espaço que a gente tem de exploração, de experimentação e de poder encontrar nele ferramentas para a gente cada vez mais estar adaptado a mudanças, a incertezas, mas também a trazer inovações no geral, de tecnologia, de tendências e afins. É legal porque isso impulsiona todo o setor. Quem entende quais são os desafios, onde tem espaço para melhorar, quais são as dores e quais ferramentas seriam úteis para conseguir suprir essas dores. É a própria companhia que está passando por isso. Então, ter esse fomento na pesquisa, que ela é obrigada, né, a investir esse valor, e isso volta para ela de alguma forma ou de toda forma, é importante, é interessante pensar que isso promove também essa caminhada do setor como um todo. Porque uma tecnologia que é desenvolvida por alguma empresa para suprir uma dor, ela vai dar para o mercado inteiro. Isso é bom para a sociedade. A sociedade tem um sistema mais resiliente, um sistema mais estável em si, às vezes mais barato também, dependendo de qual é essa inovação. E sem isso a gente não melhora. Quando a gente pensa em como que nossa rede está colocada hoje no Brasil, cada vez mais carros elétricos, cada vez mais uma rede mais eletrificada, com talvez uma questão de menos uso de gás, menos uso de combustíveis fósseis e mais essa questão da eletrificação. A gente tem uma rede que consegue sustentar isso, até em termos de distribuição, de transmissão de energia, da geração em si também. Sim. Mas pensar em soluções que tornem o sistema melhor é bom para todo mundo, porque vai ser o futuro que a gente está construindo, né? Sim. Tentando construir. Faz parte dessa mudança. Com certeza. E esse é o objetivo principal também do programa, é devolver para a sociedade. Então, a gente conseguir promover inovação que devolva eficiência, que devolva uma rede mais distribuída, mais inteligente, mais digitalizada para a sociedade como um todo. E um outro ponto importante é que ele também é um programa que engloba ou incentiva que a gente trabalhe tanto com pesquisa acadêmica, quanto com startups, quanto com institutos de pesquisa. Então, traz para a mesa para discussão de inovação e para exploração diferentes atores que conseguem conversar entre si. Então, acho que esse é outro ponto bem interessante nesse momento que a gente precisa ouvir diferentes vozes para construir uma solução que faça sentido para o todo. Até dentro da própria área acadêmica, a gente sempre pensa, quem fez faculdade, fiz na Federal, por exemplo, a gente tem um viés muito acadêmico dentro das universidades, a gente não enxerga isso hoje. Então, essa parte de ter essa combinação, né, dentro do mercado em si, com a academia é muito importante, porque a gente traz duas visões diferentes, mas que são totalmente complementares e tem que ser complementares mesmo, para a gente conseguir tornar a pesquisa em si cada vez melhor, mais útil para a vida em sociedade como um todo. Com certeza. Você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos de projetos P&D que estão trazendo avanços para o setor de geração de energia renovável? Claro, acho que tem, assim, a história do programa ANEEL, como eu comentei, vem dos anos 2000, então tem uma longa jornada. Tem vários projetos que são muito interessantes. Pensando, assim, em agrupamento, acho que as chamadas estratégicas que a ANEEL tem promovido, a gente está agora em 2025 prestes a aprovar a regulamentação de baterias da ANEEL, de baterias como um todo. E a gente teve uma chamada estratégica da ANEEL para projetos de pesquisa e desenvolvimento na área em 2016. Foram 23 projetos, se não me engano. E muito tempo se passou de lá até agora, a tecnologia evoluiu, mas essa chamada promoveu a discussão. Então, a gente começou por primeira vez a falar de baterias de uma forma mais sistêmica no setor. E assim como isso, teve chamadas de projetos de tecnologias que não foram tanto para frente, algumas que sim. Estamos agora num impasse com a chamada de hidrogênio, mas eu acho que as temáticas que a ANEEL promove, as temáticas que a gente tem dentro do P&D para trabalhar, são muito interessantes porque promovem, às vezes, discussões que ainda não estão na mesa de negócios hoje, que não estão no horizonte mais de curto prazo, mas que a gente vai discutir daqui 2, 3 anos. A gente está vendo agora, de novo voltando para as mudanças climáticas,
como é importante a gente discutir essas questões que parecem estar num horizonte mais longe agora, porque a gente tem que estar preparado para quando elas chegarem. Então, seja do ponto negativo, enfim, impactos negativos dessas mudanças, seja com novas tecnologias acontecendo, os projetos de P&D acho que tem esse lugar de promover a experimentação mais de longo prazo. Então, consigo trazer de exemplos práticos esses mais de 20 projetos de armazenamento, que incluíram hidrogênio, inclusive, em tantos 2016, 17, inclusive na Áurea, a gente já estava produzindo hidrogênio verde de forma experimental, quando a gente nem falava de hidrogênio ainda. Chamada também, a gente teve uma chamada de heliotérmico, que é termosolar, enfim, que é térmico com solar térmico, né, que a gente chama. Teve alguns projetos que saíram dessa chamada para testar a tecnologia. Não foi para frente à época, mas agora com a questão de descarbonização, a tecnologia volta à tona e algumas empresas voltaram a procurar esse tipo de tecnologia. Teve de solar flutuante, que também é um assunto que não se falou mais, e esse ano voltou também para a hibridização de usinas hidrelétricas. Então, no geral, acho que todas as temáticas que a gente olha mais no horizonte futuro, eu vejo que elas voltaram. E acho que é o principal ganho desse programa como um todo. E essa falou da experimentação, essa que é a parte importante. A gente não tem como trazer uma nova tecnologia sem experimentar 10 tipos antes. Eu me lembro até durante a pós-graduação, uma aula que a gente teve sobre energias renováveis, novas energias renováveis, e tinha muita coisa pensando no oceano, de fazer energia através das ondas em si. Eu sei que tem um projeto grande disso na região Nordeste, ou na região Norte do Brasil, não me lembro certinho, mas tinha algumas pensando sobre a parte, não só a parte de maré, mas a parte de ondas mesmo, como é que transforma isso em energia. E ainda não é uma questão que é eficiente, não tem como transformar isso de forma eficiente ainda em energia, mas a gente só vai conseguir tornar isso eficiente e viável através de pesquisa, né? Através de investimento nessa área para conseguir trazer cada vez mais componentes mais baratos, mais fáceis, mais tecnológicos, para que isso seja o futuro, né? Quem sabe o futuro a gente pensa muito em colocar uma placa solar na nossa casa, a nova que está acontecendo de mais novo na sociedade é isso, mas no futuro pode ser só uma linha na praia gerando energia com as ondas, né? A gente nunca sabe como é que vai ser esse futuro, e pensar que essa parte do P&D está desenvolvendo justamente isso, de como vai ser o nosso futuro, é muito legal de pensar nisso. Com certeza. Para você ter uma ideia, meu primeiro projeto como pesquisadora foi na área de solar fotovoltaica, quando era algo que ninguém falava, era uma coisa super inovadora, agora todo mundo vê em todo lugar, mas na época não era. Então, o futuro vai acontecendo, às vezes a gente nem percebe ele acontecer, e daí a importância não só de estudar para aprimorar tecnologias e tudo mais, mas também para promover até o ensino, e para até a gente ter pessoas especializadas para quando essa nova tecnologia chegar, a gente está preparado para recebê-la e adotá-la como no mercado. E lidar com ela em si, né? É bem legal. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de ventos e chuvas, afetando diretamente a geração de energia renovável. Como o setor elétrico tem se preparado para tornar o seu portfólio mais resiliente a esses impactos? Eu acho que a palavra-chave neste caso é flexibilidade. Flexibilidade de portfólio e flexibilidade na operação também. Então, do ponto de vista de portfólio, voltando ao caso da Auren, a gente tem procurado que o nosso portfólio seja o mais equilibrado possível em termos de, enfim, de operação, equilibrando solar, eólica, hidrelétrica. Tem um equilíbrio ideal, a gente está muito próximo dele, mas não é só isso, né? Isso do ponto de vista de portfólio mais comercial. Agora, quando a gente vai para o ponto da operação, a gente começou a falar de novo por conta de todas as mudanças que estão acontecendo, de armazenamento, e armazenamento numa forma mais geral, não somente baterias, mas seja usinas reversíveis, seja outras formas de armazenamento que, de novo, ainda são algo que está em caráter exploratório, mas que poderia ser uma realidade no futuro. A gente está falando também de hidrogênio como um novo vetor aí que vem surgindo com força, que ainda não tem um retorno no investimento esperado, mas que é só questão de tempo, como outras tantas tecnologias têm mostrado. Então, eu acho que o principal ponto em termos de as empresas por si sós, é a questão da flexibilidade, e acho que como o setor como um todo é a gente encontrar cada vez mais
ferramentas, regulamentação aderente, que nos permita também ter a flexibilidade que a gente precisa para operar como a gente precisa diante dessas mudanças. Então, não é necessariamente atrelado a mudanças climáticas, mas as questões do curtailment, que estão super em alta agora, surgiram elas se aceleraram, o problema do curtailment se acelerou muito além do que a gente... Eu conheço curtailment. Curtailment é quando o parque eólico ou solar, mas principalmente eólico, e principalmente no norte e nordeste, é onde o problema mais tem sido frequente, quando o parque gera, mas a gente não tem capacidade na transmissão para absorver aquela geração. Então, o parque é obrigado a não injetar a geração e é uma geração perdida. Então, gera prejuízo para os investimentos de geração, principalmente eólica, como eu comentei. E esses prejuízos, o curtailment, enfim, principalmente no fim do ano passado, tem ficado muito acima do esperado, chegado até em níveis de 40% de curtailment. E é um problema que, como eu estava comentando, ele chegou mais rápido do esperado, o impacto foi muito pior do que a gente imaginava, e eu acho que mudanças climáticas a gente começa cada vez mais a ver que é por aí também. Então a gente precisa deixar como o setor como um todo, a gente precisa promover uma regulamentação adaptada a essa nova realidade, mais flexível e mais ágil também. Baterias estão sendo regulamentadas só agora, meio que remediando uma situação que já deveria ter acontecido faz tempo, porque a flexibilidade de baterias, enfim, outras fontes firmes são o que permite que a gente, por exemplo, não acione uma fonte térmica. Então, a gente precisa, como setor, ter uma maior agilidade, né, na regulamentação e, individualmente, a gente acrescentar todas as formas possíveis de flexibilidade, tanto ao nosso portfólio quanto à nossa operação. Que realmente precisa dessa diversificação, né? Quando a gente pensa na transição para uma energia limpa e renovável, a gente passou em 2021, na crise hídrica aqui no Brasil, por uma situação realmente muito, muito crítica, né? Exato. A gente tinha uma condição de eólica muito forte na região Nordeste, tinha bastante sol também, tem geração solar bem intensa, mas de alguma forma isso não foi suficiente para a gente conseguir trazer uma segurança que o sistema precisava naquele momento. Então até foram assinadas muitas térmicas, né? O preço da energia foi pro teto, né? A gente foi um momento, tá todo o mercado pegando fogo, né? Sim. Todos os dias. E a gente vê como é importante essa parte da diversificação. Quando você fala em baterias, isso parece que é realmente o que a gente vai ter de mais novo. Em vez de ter que ligar todas as térmicas nessa situação, né? Ligar a gás, a óleo, a carvão, a gente chega no limite de continuar poluindo e jogando mais gás carbônico na atmosfera, a gente consegue não fazer isso, né? Ter essas baterias que estão sendo utilizadas ou vão ser utilizadas para conseguir suprir nesses momentos de maior pico, maior demanda, né, durante a tarde, normalmente. Então vão ser suficientes para isso. É legal pensar que isso já está acontecendo agora, essa legislação mudando, né, e implementando isso para um futuro próximo, porque a gente passou por uma situação, né, muito ruim recentemente, pensando na crise hídrica, e se acontecer de novo, se não chover durante mais um ano, durante mais 2 anos, o que a gente vai fazer, né? Ainda mais pensando em como que a condição hídrica fica instável. A gente tem anos, assim, consecutivos anos de seca, consecutivos anos que não chove o suficiente, e cada vez mais você pensando na mudança do clima, isso vai ser mais comum. Exato. Essa intermitência, né, da chuva em si, onde ela deveria cair. Então, saber que a gente está caminhando numa direção que não é de vamos construir apenas mais térmicas, vamos também pensar em como que a gente faz diferente, como é que a gente pega o problema que a gente já teve e transforma ele em aprendizado, ainda na direção da transição energética. É legal pensar que a gente está caminhando nessa direção agora. Sim, sim. E é isso que você comentou. A gente eu lembro na época da faculdade, a gente estudando os modelos históricos de previsão de vazão, enfim, nossos modelos sempre foram muito robustos, mas, de novo, estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Então, não basta com eu ter o modelo mais robusto do mundo, se eu não tenho outras opções que não sejam as térmicas, né, que deveriam ser uma última opção, para suprir, enfim, para atender a minha demanda. E a gente está falando além de baterias, a gente fala de outros mecanismos, como o mercado de capacidade, que também vai surgir esse ano, a gente fala até de parques híbridos, então tem poucos parques híbridos no Brasil,
eles conseguem aumentar até 20% a geração num único local sem precisar uma capacidade adicional de transmissão. Então, outras formas, pensando muito além de tecnologias, mas também combinações, outras ferramentas, outros mecanismos, são todos importantes nesse novo momento, e quanto mais ágil a gente for na inclusão deles no nosso mix, acho que melhor a gente vai ser em termos de conseguir responder às alterações climáticas. E até pensando em offshore também, a gente tem uma costa no Brasil gigantesca, o que mais a gente tem aqui é a costa com vento. E é uma questão que também está caminhando ainda devagar, mas tem caminhado, né, em termos de regulação. Mas ainda tem essa dificuldade, como é que a gente transmite Exato. a energia do meio do oceano aqui para a Terra. A transmissão ainda é uma dificuldade grande. Se a gente não consegue nem com o que a gente tem, e é isso, a gente ainda tem muita capacidade, tem muito espaço para investimento onshore ainda, de eólicas e de solar, e nosso gargalo está sendo a transmissão. Então, se a gente não consegue nem com essas, quem dirá com as offshore? Então, acho que, de novo, olhando no portfólio de inovação, todas as tecnologias são muito interessantes de serem estudadas, porque a gente nunca sabe para onde a gente vai caminhar, mas nesse futuro próximo, né, a gente tem que resolver ainda esse gargalo anterior. Sim. Existe uma preocupação crescente com a sustentabilidade do setor elétrico. Quais são as principais iniciativas das geradoras para garantir uma operação mais sustentável e eficiente? Sustentabilidade é um termo amplo, né? Mas eu acho que em termos de geração, como geradoras, a gente já tem algumas obrigações, como principalmente, eu ia falar principalmente hidrelétricas, mas na verdade como qualquer investimento, enfim, em parques geradores implica obrigações ambientais que a gente tem que atender, mas eu acho que as geradoras estão indo cada vez mais além, pensando, por exemplo, olhando agora para o ciclo de vida como um todo, pensando na economia circular, estamos chegando no fim da vida útil de alguns aerogeradores, de alguns parques, precisamos entender o que a gente faz com isso para que não se torne um resíduo e a gente, né, meio que perca toda a vantagem que conseguimos, né, com a renovabilidade do recurso por conta do resíduo gerado depois. Então, olhar para o fim da cadeia, para o começo também, de quem que eu compro, onde faz sentido eu comprar, investir, eu acho que é algo que a gente está vendo que a gente está caminhando para esse lugar. Além disso, temos outras novas ferramentas de descarbonização surgindo, certificados de energia renovável, enfim, que as geradoras estão incorporando também ao portfólio. Então, tem outras maneiras de ser sustentável sem por exemplo, ser obrigado a construir um parque gerador, enfim, eu consigo investir em descarbonização de formas alternativas, e a gente está vendo isso cada vez mais como na oferta dos geradores também. E também tem as questões de impacto social, enfim, que também tem evoluído bastante nas discussões das empresas de geração. Então, eu entendo que, em termos de sustentabilidade, ter ativos renováveis é muito interessante, mas vai chegar um ponto em que todo mundo vai estar nesse patamar e a gente precisa fazer mais. E caminhos possíveis são olhar para o ciclo de vida como um todo e olhar para a sustentabilidade além das obrigações para fazer ainda mais do que a gente precisa. E, como eu falei, olhar para outras questões como questões sociais, tudo mais, que na Auren, por exemplo, a gente tem programas muito interessantes, acho que fazem parte do todo, assim, de quanto que a gente tem de impacto, porque, principalmente geradoras, a gente está em regiões, às vezes tem muita carência, a gente está em regiões que, norte, nordeste, enfim, os parques eólicos se encontram em regiões em que a gente vê de perto a necessidade daquelas comunidades. Então, a gente tem muito potencial de fazer e as empresas estão abraçando cada vez mais essas possibilidades. Você falou sobre essa parte pensar no ciclo completo. É uma coisa que a gente não pensa muito, né? Sobre a gente tem uma concessão de uma transmissora que dura 30 anos. Ela vai ficar ali, depois de renovar aquela concessão dela. Mas até quando que está previsto para durar aquela transmissora? Quando a gente pensa na hidrelétrica, é até mais difícil pensar nisso, porque é uma área normalmente alagada para conseguir criar a cascata para poder fazer a geração acontecer. Então, às vezes, alguma população é deslocada, ou pelo menos alguma região, uma pequena floresta, alguma coisa também acaba sendo alagado, então muda aquele ecossistema, e quando termina a vida útil daquela hidrelétrica, é uma questão boa pra gente pensar, porque realmente a energia gerada, ela é limpa,
mas e depois? O que a gente faz? Então, pensar nesse ciclo, no final do ciclo em si, no que a gente faz nesse final, é muito interessante, para, como você comentou, né, garantir que seja realmente uma energia que seja renovável, que tudo que foi economizado ou que não foi poluído, né, na atmosfera, não acabe voltando nesse final do ciclo. É bem interessante pensar nisso. A gente tem essa energia já há 60 anos, e essa hidrelétrica, ela vai ser demolida, vai voltar, né, ela vai ser, Sim, entrar em manutenção. É um sim. ponto bem interessante. Sendo mais preciosista, olhar para o antes também. Qual que é o impacto que eu gero, né, construindo aquele parque além da... Beleza, quando ele está de pé, eu tenho a renovabilidade, energia 100% limpa, mas o antes, o que que eu... então, são coisas que a gente vai ter que levar essa régua cada vez mais e olhar para outros fatores conforme a gente evolui, e que bom que a gente está evoluindo, né? Sim. A digitalização tem revolucionado o setor de energia, desde a previsão de demanda até a otimização da geração. Quais são as principais ferramentas de tecnologias que o setor está implementando para melhorar a eficiência operacional e a previsibilidade climática? Bom, a gente, em termos de eficiência, tudo que for referente à otimização da operação e da manutenção, manutenção preditiva, preventiva, são ferramentas que a gente já fala de longa data, mas com a chegada da IA, a gente teve um boost nos resultados desses ferramentas. Questão de digital twin também, que a gente consegue simular muitas coisas antes de levar para a vida real. São questões também que a digitalização promove em termos de eficiência operacional. Em termos de, bom, a gente está falando de geração, mas em termos de comercialização também, a gente tem um mundo de possibilidades, acho que ainda mais do que na parte de geração. Não sei se ainda mais, mas a gente tem tem muitas possibilidades, muito diferentes. Com a abertura do Mercado Livre, com a chegada do varejista em peso agora esse ano, com as novas possibilidades sendo ofertadas para os consumidores, tudo que a gente tem também em outros mercados que já abriram, no mercado de telecom, e tudo que a gente está incorporando também em termos de IA, de novo, e de otimização do atendimento do cliente, a gente pode levar para o mundo da comercialização de energia também. Mas no mundo da geração, eu entendo que os principais fatores são a questão da operação, mas no Greenfield também, quando a gente vai construir um novo parque, por exemplo, bom, IA permeia tudo, né? Mas eu tenho simulações usar em todas do canto de planejamento até aonde é melhor, em tudo dá pra gente utilizar como exatamente. ferramenta. Pensa em alguma coisa que dá para fazer com IA. Mas fugindo um pouco de IA também, a gente tem, por exemplo, certificados de renovável, que eu comentei anteriormente, que incorporaram agora nas ofertas de sustentabilidade das empresas, sendo lastreados com blockchain. A gente tem também questões de, bom, digital twin comentei, mas tudo que for questões de otimização, de simulação daqueles parques, tanto na operação quanto antes de colocar de pé, tudo isso, enfim, é um mundo de possibilidades que a digitalização trouxe, principalmente a IA também. Uma ferramenta para utilizar antes de construir o parque, durante a construção, na operação dele, na previsão de faturamento que ele vai ter, né? Exato. A gente consegue utilizar em tudo. Na Climatempo também a gente utiliza bastante na própria previsão, que a gente faz de previsão. Hoje também é feito muito utilizando a CIA como uma ferramenta extra, né? Como um agregador do que a gente pode melhorar em tudo. Sim, sim, sim. Imagino o quanto que, principalmente modelo matemático, quanto que não é aprimorado com o uso de IA. Sim. Tânia, olhando para o futuro, como você enxerga o papel da energia renovável na transição energética no Brasil? De novo, vou ter que bater na tecla da flexibilidade. Então, no Brasil, principalmente, a gente tem ainda um grande potencial de desenvolvimento de tecnologia, eólica e solar super consolidadas, mas a gente tem um potencial de ir muito além. Como você comentou anteriormente, até a gente pode explorar outros horizontes, como eólica offshore, num segundo momento. Tem a questão de hidrogênio chegando em peso também. Do lado do consumo, a gente tem novos grandes consumos chegando com força, que é a questão dos data centers. E nesse sentido, todo esse arcabouço precisa de flexibilidade, precisa de opções para operação. Principalmente, por exemplo, falando de data centers, cada vez mais a gente precisa de energia firme e, se possível, energia limpa. Então, as grandes
players de data centers estão olhando com um olhar mais aguçado aqueles países que conseguem trazer uma matriz limpa e firme, se possível. Então, a gente tem um potencial de posicionamento como o Brasil muito estratégico no mundo. A gente pode dar um exemplo em termos de matriz energética. A gente pode ir muito além, explorando com força um novo energético, um novo vetor, na verdade, que é o hidrogênio, tanto do ponto de vista de exportação, como é o caso de Porto de Pecém, enfim, outros grandes projetos, quanto também de forma distribuída. A gente tem muito mercado a ser explorado e substituição de hidrogênio, até, de novo, olhando para horizontes mais distantes, hidrogênio em outras aplicações. Então, acho que possibilidades não faltam, potencial não falta, basta a gente conseguir acelerar essas ferramentas de flexibilização e opções para a gente conseguir trabalhar da forma mais ótima possível e olhando também muito para a eficiência. Acho que um ponto muito importante é que a transição, a gente fala de geração limpa, a gente fala de renovabilidade, mas o grande ponto da transição é a gente conseguir cada vez mais eficiência no uso dos recursos, eficiência operacional em todos os sentidos. Com o crescimento do mercado livre de energia e o avanço de fontes renováveis, como você acredita que as comercializadoras de energia, como a Auren, podem se tornar ainda mais relevantes para o setor? Acho que estamos virando uma chave. Entrou agora em consulta pública da ANEEL a questão do Open Energy, que a gente fazer o mesmo que está acontecendo no mundo financeiro com o mundo da energia, então ter acesso aos dados. Temos o varejo entrando em peso, como eu comentei anteriormente. E nesse mundo, acho que a gente está virando uma chave de ser simplesmente fornecedores de energia, ou intermediários, na verdade, né, fazendo a gestão e a comercialização da energia, para ser muito além, assim como o Telecom tem feito de certa forma, mas a gente pegando os aprendizados também e fazendo também de uma forma adaptada ao mercado de energia. Então, temos como nos posicionar como parceiro para aquele consumidor em tudo que se referia à energia, seja elétrica, seja outras fontes energéticas, e seja também todos os serviços e insumos atrelados ao consumo de energia. Então, eu passo de ser alguém que simplesmente comercializa, vende energia para você, para ser alguém que também te dá dicas de como economizar, que te traz outras possibilidades, que te oferece novas tecnologias. Então, o posicionamento vai se tornar cada vez mais relevante, inevitavelmente, mas aquelas empresas que conseguirem se posicionar, entender seus clientes e trazer essas ofertas adjacentes, eu acho que vão sair muito à frente. Mais complexo também, né? Um sistema em que cada um escolhe de onde vai comprar a sua energia, também é um sistema mais complexo para a gente conseguir realmente manusear no dia a dia, realmente conseguir organizar essa geração toda. Eu sei que o mercado está se abrindo cada vez mais antes eram para grandes consumidores de energia, para médios pequenos, daqui a pouco vai ser para todo mundo. É o caminho que a gente está seguindo aí, né? Exato. Até o final da década. Mas traz uma complexidade em termos de planejamento do próprio operador, ou das próprias distribuidoras de energia, né? Que compram essa energia por meio de leilões, mas também fazem isso com a necessidade que tem ali no dia a dia. Então, fica tudo mais complexo. E como é que a gente consegue resolver um sistema que é cada vez mais complexo, né? A gente precisa realmente de novas formas de inovação que vai responder isso pra gente. Como é que a gente faz essa segurança do sistema aumentar, a parte da sustentabilidade também seguir nesse caminho, com um sistema que é cada vez com mais players, mais pequenos consumidores entrando nisso tudo, torna realmente uma questão muito, muito, muito complexa como um todo. E temos uma longa jornada de aprendizado pela frente, seja para as grandes empresas, seja para as pequenas, entender que ofertas fazem sentido, de que forma chegam no cliente, o que o cliente quer saber, que às vezes a gente, com excesso de informação, a gente fica, não escolhe nada e vou ficar do jeito que eu tô, que é mais fácil. Então, há uma longa jornada pela frente, mas um mundo de oportunidades também, tanto do ponto de vista de ferramentas, quanto de coisas que a gente nem consegue ver agora, novas tecnologias chegando, outras oportunidades. Então, cada vez mais relevância para essas empresas. Legal. Acho que a gente encerra, Tânia. Foi um prazer conversar com você e entender mais sobre como a inovação e a pesquisa têm impactado o mercado de energia aqui no Brasil. Muito para participar com a gente desse papo, compartilhar com a gente sua visão e experiência aqui. Obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo, e agradeço muito o convite também.